que o conhecimento, ele é a única barreira do teu crescimento. É a única barreira da tua prosperidade. Prosperidade que eu digo não é só ter dinheiro, não. Isso é apenas uma pequena parte da prosperidade. Mas você ter tudo que você precisa para cumprir o teu destino aqui na Terra. Às vezes você tem até o dinheiro para pagar as contas, o que você não tem é amigos verdadeiros para tornar a caminhada mais leve. Às vezes você tem amigo, mas não tem dinheiro para pagar a conta. Às vezes você tem amigo e dinheiro, mas não tem saúde para continuar. Às vezes você tem saúde, mas a família está desestruturando. A vida ela é complicada porque tudo precisa estar dando certo ao mesmo tempo para você se sentir feliz. Porque, por exemplo, quantas pessoas conquistaram o que mais queriam, por exemplo, meu sonho é casar. E quando casou, começou outros tipos de problemas, que aquele sonho que era casar deixou de ser um sonho e virou um peso. Isso vale também para os negócios. Você fala, se um dia que eu for empresário, eu vou poder ser mais feliz, porque eu vou ter liberdade de tempo, vou poder ter liberdade financeira. E, na verdade, quando você se torna empresário, é tanta responsabilidade, é tanta conta para pagar. O funcionário dorme tranquilo, porque no dia 5, no dia 1, o salário dele cai. Quem não dorme é você que está pensando, como é que eu vou levantar esse dinheiro para pagar toda a folha de pagamento? Então, a gente deseja muita coisa na vida sem ter a mínima ideia de como isso vai acontecer. A gente só deseja, a gente só quer. Mas a gente não sabe como isso vai acontecer. E as maiores armadilhas do nosso caminho, somos nós que colocamos. Surpreenda-se. As maiores armadilhas do meu caminho para chegar até aqui, fui eu que coloquei. Teve muito inimigo que apareceu? Teve. Teve muito ataque espiritual? Teve. Mas as maiores, fui eu que coloquei. Eu mesmo. A gente mesmo se atrapalha. A gente mesmo cria os nossos problemas. Você parar para pensar assim, dos 5 problemas que você tem na vida hoje, 3 você criou sozinho. Ninguém foi lá e estourou teu cartão de crédito. Você foi lá e gastou porque quis. Ninguém foi lá e ofendeu teu marido ou tua esposa. Você foi lá e na briga falou o que queria e que não queria e ofendeu. A maioria dos problemas que a gente está lidando, financeiro, emocional, sentimental, familiar, de saúde. Existem muitos problemas, a gente está lutando contra um câncer lá com a minha sogra. E eu lembro que eu conversei com o médico, né? Ela já está na terceira tentativa de operação, de químio e tal. Eu falei, isso foi provocado por alguma coisa? O médico falou, existem doenças que não são provocadas, elas acontecem. Mas 81% das doenças do ser humano são provocadas. 19 acontecem. Diabetes. Minha mãe, que nós perdemos ano passado, minha mãe tinha diabetes. É provocada ou acontece? Na maioria das vezes, é provocada. Existe uma diabetes que acontece. Mas a maioria das vezes é provocada. Excesso de açúcar, excesso de farinha branca e tudo, pá. A maioria, ou seja, a maioria dos seus problemas você provocou. Agora, talvez você não saiba por onde entra a maioria dos seus problemas. Como você provoca esses problemas? Você provoca com o que exatamente? Hoje eu quero abrir sua mente para algo que mudou minha vida. Nessa manhã, eu quero que você saia daqui com um conhecimento, que o conhecimento liberta, o conhecimento prospera, o conhecimento te tira dos limites, te coloca em fronteiras que você nunca imaginou cruzar. E para isso eu gostaria que você me acompanhasse Provérbios, se puder, capítulo 18, versículo 20, se você tem como acompanhar. Provérbios capítulo 18, versículo 20 e 21. Eu vou te dar o porquê. Da onde vem as armadilhas que você coloca no seu caminho. Diz assim: do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre... A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. E os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A Bíblia mente? A Bíblia pode mentir? A Bíblia pode brincar com a gente? Não. Sabe o que é sabedoria milenar? Isso aqui foi escrito há 3.000 anos atrás e até hoje está dando certo. Sabe o que a sabedoria milenar está nos dizendo? Que na sua boca está o poder da vida e da morte. Ou seja, biblicamente falando,
A maioria das armadilhas que nós colocamos no nosso próprio caminho vem daquilo que falamos. Ontem à noite, eu cheguei de viagem ontem e aí fui colocar as crianças para dormir, cheguei à noite, cansado e tal. E a gente veio me contar uns problemas da escola das crianças, que ele tem que resolver, não sei o quê. Aí a conversa começou a ficar mais calorosa. Quem é casado entende, você começa, mas não é assim, não, é assim sim. Não, mas tem que ser do meu jeito. Não, calma aí, vamos ver assim. Então muda de escola. Não, mas quando a conversa começou a ficar mais calorosa, me deu vontade de falar uma coisa e eu pensei em falar. Sabe aquela coisa que você fala aqui? É dura, mas vai acabar a conversa? Quando a palavra veio na minha mente, o Espírito Santo falou assim, vai falar isso? Porque por mais que isso não seja ofensivo para ela, você sabe que está declarando no mundo espiritual. E aí eu dominei meu espírito, porque a Bíblia diz que é melhor o homem que domina seu espírito do que aquele que toma uma cidade. É melhor o homem que domina as suas emoções do que o guerreiro fortão que faz e acontece. E aí eu segurei, meditei, Senhor, segura, e não falei. Por quê? Porque tudo que você fala vira a favor ou contra você no mundo espiritual. Para pensar quantas besteiras você já falou sobre você mesmo. Para pensar quantas palavras de maldição você jogou contra você mesmo. Contra seu próprio negócio, contra seu casamento. Esse homem não presta. Essa mulher é isso. Meu filho aquilo. Esse emprego é uma droga, mas é um emprego que está pagando suas contas. Mas no mundo espiritual, entra a informação, você joga, a Bíblia diz que o poder da vida e da morte está nisso que você está falando. Quando a neurociência, por exemplo, vem falar de atitudes positivas, aí vem a ciência dizer que se você tiver uma mente positiva, atitudes positivas, a sua vida começa a ser melhor. Mas não é a neurociência que diz isso. A Bíblia está falando há 3.000 anos atrás que o poder da vida e da morte está no que você fala. Se você começar a falar coisas boas, se você começar só a declarar, profetizar, direcionar, abençoar, a sua vida vai começar a ser isso. Eu não sei quem de vocês aqui já assistiu, eu não lembro o nome do filme exatamente, das irmãs Williams, de tênis. Lembra da Serena Williams e da Venus Williams? Tem um filme do pai dela. Interessantíssimo. Eu fui assistir a final do basquete nos Estados Unidos, da NBA, e jogou Miami Heat e Boston Celtics. E aí a gente ficou numa área onde ficou muitos artistas, e na minha frente estava Venus Williams. Aí anunciaram, está aqui conosco a campeã de tênis, Venus Williams. E a Janine falou assim, você já assistiu o filme? Eu falei, não, temos que assistir. E fomos assistir um filme. O filme é o seguinte, numa época em que os negros nos Estados Unidos não tinham muitas oportunidades, tinha acabado de passar a segregação, né? Os negros ainda viviam bem separados dos brancos. Até hoje nos Estados Unidos tem bairros de negros e brancos, até hoje, né? Mas naquela época era muito mais visível a separação. Então, o pai das meninas, eram várias meninas, se não me engano, eram 5 filhas, mulheres. Ele escolheu 2 delas, quando eram bem pequenininhas, chamou e falou o seguinte, vocês serão campeãs. A única coisa que eu sei fazer é jogar tênis. Ele trabalhava de madrugada, tipo numa loja de conveniência para ganhar um salário mínimo. Mas como no colégio ele tinha feito tênis como esporte, que lá nos Estados Unidos você faz sempre um esporte no colégio, ele sabia jogar tênis. Então ele passava as manhãs ensinando as meninas. E à noite trabalhava por aquele salário. E todo dia ele botava a mão na cabeça dela e falava, você vai ser a campeã de Wimbledon, que é o campeonato mais importante. Você vai ser uma campeã mundial. Mas ele não só declarava, ele também treinava. Anota isso aqui que isso vai mudar a sua vida. Aprenda a declarar e a treinar em cima do que você declarou. Isso aqui muda a vida do ser humano. Aprenda a declarar e treinar em cima do que você declarou. Então se você declarar assim, ó, eu vou ser próspero na terra. Se fosse assim, todo mundo vai falar, você é rico, você é rico, você é rico. Aí vira só pensamento positivo.
Se você declara e treina para isso, você muda a sua vida. Eu vou ter uma família feliz, meu casamento será blindado. Você declara e treina, seu casamento vai ser inconfundível, imbatível. E foi isso que aconteceu com aquele pai. Ele botava a mão sobre elas e declarava: você vai ser campeão, e de dia treinava. De dia treinava. À noite declarava, profetizava, e de dia treinava. Falava: vocês vão ser isso. E as outras irmãs: eu também quero jogar. Ele falou: não consigo. Eu só consigo treinar 2. Eu não consigo treinar 5. Então eu vou pegar as 2 mais velhas aqui e vou treinar. E deu um destino diferente para as outras. Você pode ser uma economista. E ele falava muito isso: olha, nós somos negros, a gente não tem muita oportunidade aqui. Se nós falharmos, nós vamos ser como qualquer um que está lá fora, lá drogado, se prostituindo. E quando ele falou isso, me caiu uma ficha. Só desiste quem já tem o que comer. Só desiste quem tem outra opção. Quem não tem o que comer, quem não tem opção, não desiste não. Fica lutando até conseguir. Esse negócio, vou desistir, a pessoa fala: vou desistir de tudo. É que ela tem um jeitinho para ir para alguma coisa. Porque às vezes que eu não tinha o que comer em casa, eu ia para a rua e só voltava quando eu conseguia alguma coisa. Isso aconteceu algumas vezes na minha vida. Eu já era casado. Eu lembro de um dia especificamente, em que a gente não tinha nada em casa assim, e eu falei: Janine, eu vou para o centro do Rio de Janeiro. Era de manhã, eu morava no Rio, morava no subúrbio. Eu lembro de andar até a casa do meu pai, que era uns 3 quilômetros da minha casa. Eu fui andando, pedi R$2,40. Eu lembro que era a passagem de um ônibus que me levava para o centro do Rio de Janeiro. E eu passava na rua e falava assim: quanto é que vocês pagam para panfletar? O cara falou: mas você vai panfletar mesmo? Eu falei: vou. E eu ia de roupa social, que era minha roupa de ir para a igreja domingo, para passar credibilidade. E na época, se eu não me engano, eles pagavam R$25, R$20, para você passar o dia panfletando. E eu voltava com aqueles R$20 feliz. Passava na padaria, gastava uns R$5. Na época, com R$5 eu conseguia comprar 2, 3 pãezinhos e um pouquinho de mortadela. Levava o café, aquilo já me levava uma alegria de não vou deixar faltar nada em casa. Sabe quando é que eu pensei em desistir? Nunca. Porque se eu desistisse, não ia ter o que comer mesmo. Eu não ia ter para onde ir, não. Então o pai dessas meninas, ele não pensava em desistir, foi humilhado. A polícia parava ele. Os traficantes da região começaram a implicar com a família dele. Sabe quando é que ele pensou em desistir? Nunca, porque não tinha outra opção. Quem pensa em desistir é porque tem outra opção. É quem tem um vizinho que sabe que vai dar de comida, sabe que tem a avó que vai lá e cozinha. Quem não tem opção vai para a rua e trabalha e não desiste dos seus sonhos, não. Na maioria dos casos. E as meninas começaram a ser treinadas. Ele começava a ligar para os treinadores grandes e falava: você precisa conhecer minha filha, você precisa conhecer o talento aqui. Levava as meninas, elas eram rejeitadas num treinador, ele levava no outro. Ele não desistia, porque não tinha outra opção. E existe tanto poder nas palavras, tanto de vida quanto de morte, por isso você precisa selecionar muito bem o que você fala. Quantas vezes meu filho José voltava do futebol, ele faz escolinha de futebol, falava: pai, eu sou muito ruim no futebol. Eu falei: quê? Você não treinou futebol, é isso que você quer dizer. Muda as palavras. Porque ninguém é ruim, você só não treinou. Se treinar todo dia, você pode não ser o Cristiano Ronaldo, mas vai começar a acertar a bola. Então não existe negócio de bom e ruim, existe quem treina e quem não treina. Então você precisa começar a mudar as palavras. Você nunca mais fala que não pode o que é ruim. Fala: pai, eu ainda não treinei o suficiente, por isso que eu não fui bem hoje. Fala assim: ok. Eu cuido para que meus filhos não usem palavras que virem armadilhas para o futuro dele. Eu não posso, eu não quero. Eu não mereço. Eu nunca vou ser igual a você. Meu filho Joaquim tem 4 anos. Chegou esse dia e falou: pai, quando eu crescer, eu quero ser pastor. Eu falei: que bom, filho, que alegria. Ele falou: pai, eu vou ser igual a você? Eu falei: não, filho, você vai ser muito maior do que o papai. Porque o papai veio de um lugar aqui de baixo. Você já vai começar daqui. O papai preparou um caminho para você entender da Bíblia mais do que eu, para você amar as pessoas ainda mais do que eu, para você ter um compromisso com Deus ainda maior do que o meu. O papai vai preparar tudo para você ir muito mais longe do que eu.
Eu quero que você sempre declare isso: eu vou ser maior que papai. Nós precisamos treinar as pessoas que estão à nossa volta para usar a boca para a vida e não para a morte. Essa casa é uma droga, mas é a casa que você tem para dormir hoje. Vai para a rua dormir então. Esse carro é muito ruim, mas é o carro que você merece, porque cada um tem aquilo que merece, tá? Cada um tem aquilo que merece. Começa a focar mais, começa a trabalhar mais, começa a mudar sua mentalidade para ver se não melhora. Duvido não melhorar. Começa a gastar menos do que ganha, se organizar financeiramente, trabalhar com mentalidade de longo prazo. Calma, eu vou esperar. Cada um tem aquilo que merece. Cada um está colhendo aquilo que plantou. Não tem acepção de pessoas no plantio e na colheita. Não importa a tua religião, não importa a tua cor da pele, não importa se é pobre ou se é rico. Plantou, colheu. O rico não tem um carro que tem porque é rico. Ele tem um carro que tem porque em algum momento ele plantou e agora está colhendo. Quem tem a família equilibrada não está com a família equilibrada porque é sortudo, porque sorte nem existe. Ele está com a família equilibrada porque em algum momento aquele casal plantou perdão, compreensão, diálogo. Tá bom, deixa para lá, tá bom, vou ceder. Não, por amor às crianças, vamos continuar, vamos equilibrar, vamos fazer um tratamento, vamos buscar ajuda, vamos orar juntos. Em algum momento foi plantado para o equilíbrio chegar como colheita. Mas as armadilhas de todas as áreas da tua vida, financeira, espiritual, emocional, sentimental, são colocadas pelas tuas palavras. Você lembra de Jacó e Esaú? Quando eles estavam no ventre, o que a mãe dele falou? Quem lembra? O que a mãe de Jacó e Esaú falou quando eles ainda estavam na barriga? Eles estavam brigando na barriga. Eles eram gêmeos e brigavam na barriga. O que a mãe declarou? Alguém lembra? Eles estão brigando porque duas nações vão sair daqui. E o maior servirá ao menor. Ou seja, o mais velho, que deveria ser o líder. Na cultura judaica até hoje é assim. Mas a mãe declarou que o maior serviria o menor. E foi o que aconteceu. Esaú começou a servir Jacó depois. A história não acaba aí não. Quando Isaac já é velho, pai de Jacó e Esaú, Jacó se veste de Esaú, porque Esaú era peludo. O pai Isaac já estava cego. Ele se veste de Esaú, coloca pele de animal para fingir que era o irmão e vai lá pegar a bênção. Porque o poder da palavra para a vida ou para a morte é tão forte que ele sabia que se o pai dele declarasse a bênção sobre a vida dele, estava feito. Ele fala: pai, sou Esaú. O pai passa a mão e fala: sim, meu filho, eu quero a bênção. Jacó coloca a mão, Isaac coloca a mão na cabeça de Jacó e fala. E começa a profetizar. E começa a declarar a bênção. E quando Esaú chega, Isaac percebe que foi enganado. Esaú começa a chorar: não sobrou nenhuma palavra para mim. Isaac fala: já dei para o seu irmão. Porque existem palavras que não podem ser revogadas. Palavras são como pedras jogadas em vidraça. Você pode até pedir perdão, mas já quebrou. Existem palavras que não podem ser revogadas. Então eu posso te ofender e pedir perdão, mas já está no seu coração para sempre. Você sempre vai lembrar que eu te xinguei. Você pode até lembrar sem dor. Resolveu me perdoar mesmo. Mas você sabe que um dia eu te xinguei. O poder da vida e da morte, segundo o homem mais sábio do mundo, Salomão, em Provérbios 18, ele diz que o poder da vida e da morte está onde? Na língua. Assim como o fruto da boca alimenta o estômago, o fruto da língua decide seu destino. E toda palavra deve ser seguida de ações. Repete comigo: toda palavra deve ser seguida de ações. Então o pai das meninas lá do filme, da Serena Williams, da Venus Williams, dava a palavra para elas, mas também seguia com uma ação. Vamos treinar. Ah, minha empresa vai ser uma bênção. Isso aí, declara, mas trabalha. Trabalho é uma bênção divina. Quem pode trabalhar é abençoado por Deus. Você vê que Jesus, quando era interrogado: mas o que você faz? Ele falou assim: eu estou ocupado com os negócios do meu pai. E é impressionante a força que Jesus tinha no trabalho, porque ele trabalhava o dia todo dando aula,
batizando, curando, fazendo tudo. E à noite, ele ia para as mentorias, né? Ele subia no monte e ficava escutando Deus a noite toda para saber o que fazer nos outros dias. Ele valorizava muito o trabalho. Em Marcos diz que quando ele chega em Nazaré, fala, não é esse o filho do carpinteiro? Perdão, em Mateus diz, não é esse o filho do carpinteiro? Em Marcos diz, não é esse o carpinteiro? Porque ele era, Jesus, ele como era filho de Deus e adotado por José, ao contrário da gente, que é filho do nosso pai biológico e adotado por Deus. Pegou ou não? Jesus é a inversão da gente. Jesus era só filho de Deus, porque ele veio direto de Deus para o ventre de Maria. Ele era só filho de Deus e foi adotado por José. Nós somos filhos do nosso pai biológico, mas fomos adotados por Deus, é o contrário. Então Jesus podia falar, eu vou cuidar só dos negócios do meu pai. Ele está falando do pai espiritual, está falando de Deus. Mas foi só disso que ele cuidou? Não, até os 30 anos ele era o carpinteiro. É por isso que a Bíblia diz que quando você trabalhar para alguém, trabalhe como se fosse para o Senhor. Porque Deus ama e valoriza o trabalho. E é pelo teu trabalho que Ele vai te prosperar. Mas por que muita gente trabalha e não prospera? Porque trabalha reclamando, amaldiçoando, esbravejando. Que droga de trabalho. Não entende os processos. Você acha que todo o trabalho que eu tive foi maravilhoso? Eu comecei trabalhando aos 15 anos de idade, enrolando cabo em um estúdio de gravação, mas eu estudava de dia. Então eu chegava em casa 5 da tarde, tomava banho, jantava cedo, pegava um ônibus 2 horas para chegar na Barra da Tijuca. Eu saía do meu bairro Vila Cosme, lá no interior, lá no subúrbio do Rio de Janeiro, ia para a Barra da Tijuca, eram 2 horas, 2 ônibus diferentes, para chegar no estúdio antes das 9, 9h30, para poder trabalhar a madrugada toda enrolando cabo, carregando cadeira. O nome dessa professora era Hold. Era o cara que enrolava cabo, montava bateria no estúdio de gravação e tal. Você acha que eu gostava de fazer? Não, porque eu queria ser músico. Meu sonho de adolescência era ser músico, não era ser hold. Mas eu sempre entendi os processos. Eu ficava assim, Deus, obrigado. Porque por mais que eu nunca seja um músico na minha vida, eu já entendi como um músico trabalha, porque eu estou aqui nesse ambiente. Em vez de falar, que droga, estou limpando banheiro, estou carregando cadeira, estou montando bateria, obrigado, porque pelo menos eu estou vendo como é. Nós temos que mudar a atitude, não só dos nossos pensamentos, mas das nossas palavras. Porque as armadilhas do nosso caminho são postas por aquilo que falamos. Então, cuidado com o que você fala. Quem aqui é pai e mãe? Cuidado com o que você fala com seus filhos. Pode estar nervoso, pode estar o que for, não chama de burro. Não fala que não presta, que vai ser igual fulano, que não vai crescer, que não vai ser... Pede perdão. Se fez, pede perdão. Porque o poder da vida e da morte está no poder das palavras. E muita gente, às vezes você que está me assistindo em casa, está traumatizado, não porque sofreu um acidente, mas porque te atingiram com palavras. As palavras têm muito poder. As palavras literalmente podem reviver uma pessoa ou matar uma pessoa. E passa um tempo, voltando ao filme, aquelas irmãs realmente conseguem se tornar aquilo que o pai declarou. Uma vira campeã de Wimbledon e a outra vira campeã do mundo. Mas tem uma coisa interessante. A primeira vez que elas receberam, eles eram muito apertados financeiramente. E a primeira proposta que chegou de dinheiro para eles foi um contrato com a Nike. Imagina, eles não tinham dinheiro para gasolina e a Nike falou, eu pago 3 milhões de dólares. Só que 3 milhões de dólares naquela época era como se fosse mais ou menos 10, 12 milhões hoje de dólares. Seria mais ou menos 60 milhões de reais. Imagina para quem não tem dinheiro de gasolina, falar, te dou 60 milhões de reais só para você usar minha roupa, usar minha marca. Tá bom? Sim ou não? Sabe o que o pai falou para eles? Não. Por que não? Porque se vocês vieram, outros vão vir, eu vou esperar. As meninas ficaram, não, pai, eu preciso de dinheiro, eu preciso comprar roupa nova, eu preciso disso, a gente tem que sair dessa miséria. O pai fala uma coisa que me deixa arrepiado. Ele fala assim, confia em quem te deu a palavra. É o que Deus me mandou te dizer hoje de manhã. Confia
em quem te deu a palavra. Confia em quem te deu a palavra. E elas resolveram obedecer o pai. Ficaram mais 2 ou 3 meses sem nada. E de repente chega uma proposta, se eu não me engano, da Adidas de $12 milhões. 4 vezes mais. E eles fecham. Existem portas que Deus fecha para você hoje, porque Ele tem 4 vezes mais para você daqui a um mês. E aí quando Deus fecha a porta, sabe o que você faz? Coloca uma armadilha na tua vida. Que Deus é esse? Que me abandona, que me esqueceu? Deus me esqueceu! Eu estou de mal com Deus, não vou mais para a igreja, não quero mais saber disso. Vou rasgar a Bíblia. Aí você começa a usar a boca para amaldiçoar e cria as armadilhas do teu caminho. E Deus só estava fechando essa porta porque Ele viu no teu futuro que tem coisa muito maior vindo. Ele viu no teu futuro que tem coisa muito, muito mais estratégica, muito mais saudável vindo em sua direção. Nessa manhã eu quero que você aprenda uma coisa. Aprenda a usar sua boca para criar o seu futuro. Aprenda a usar a sua boca para criar o seu futuro. Tudo que eu estou vivendo hoje, eu primeiro profetizei, eu primeiro declarei. Eu lembro uma vez que eu estava andando no aeroporto. Eu passei em frente a uma livraria, isso foi mais ou menos em 2014, 2013. E aí, tinham vários livros. Eu não escrevi ainda, estava começando a pensar em escrever um livro. E eu vi um livro de um autor que hoje é um amigo meu, escrito assim, fulano de tal, 100 mil cópias vendidas. E tinha uma fileira dos livros dele na livraria do aeroporto. Achei aquilo, falei, meu Deus, na época eu não conhecia ele e tal, mas eu falei, gente, isso, olha, imagina. Quando eu comecei a sonhar com aquilo porque eu vi, Deus te deixa ver coisas para alimentar teus sonhos. Eu fiz uma coisa que ninguém entendeu nada. Eu dei um passo para trás na porta da livraria, levantei minha mão. Falei, Senhor, um dia, meus livros estarão nos aeroportos desse país. Sabe quantos livros eu tenho escrito? Nenhum. Falei, um dia vai ter um livro meu com essa marca, mais de 100 mil livros vendidos. Hoje todos os meus livros já venderam mais de 100 mil cópias. Mas além de eu declarar, eu também comecei a treinar. Fui atrás do melhor escritor do Brasil, me ensina a escrever. Comecei a organizar minhas ideias. Ler muito livro para entender como é que se formatava. Não é só declarar, nós precisamos também treinar em cima do que declaramos. E eu espero que essa palavra alimente seu coração, porque nós estamos entrando num novo tempo. Um tempo em que a nossa boca vai definir o nosso futuro. Nossas palavras irão decidir o nosso destino. Eu estava assistindo uma série essa semana da Netflix, de julgamento. E no dia final do julgamento, onde já saiu o veredito, a advogada, que era a melhor do país, juntou com o réu e falou: lembre-se do que você vai falar hoje, porque as suas palavras vão decidir o seu destino. Isso não vale só no julgamento dos homens, não. Isso também vale no tribunal de Deus. Suas palavras definem para onde você vai. E às vezes você precisa ter pessoas, e eu encerro aqui, você precisa ter pessoas do teu lado que te lembre as palavras que você tem sobre a sua vida. Talvez muitos de vocês que estão aqui comigo, que estão em casa, receberam palavras proféticas como eu recebi desde pequeno. Mas muitas vezes eu esqueci das palavras que vieram sobre minha vida. Quantas vezes eu falo: Janine, eu estou entrando num grande negócio, e aí o cara mandou o jato me buscar, a gente vai fechar um negócio milionário, não sei aonde, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Tá bom, muito feliz. Mas lembra que você é do altar. Muito bom, muito bom. Só lembra que a palavra que você tem sobre a sua vida é para o altar. Pode fazer seus negócios, mas não esquece que essa não é a palavra que você tem sobre você. A palavra que tem sobre você
é que você é um mensageiro de boas novas, de boas notícias. Você é do altar. E Deus geralmente coloca as pessoas que estão mais próximas de você para te lembrar qual é a palavra que você tem sobre a sua vida. Eu vim aqui para te lembrar isso, que cada um de vocês tem uma palavra sobre a sua vida. E quem ainda não descobriu, descubra qual é essa palavra, porque os dons espirituais estão distribuídos aqui no mundo. E você pode ter acesso aos dons espirituais através de tantas pessoas que têm seus dons, através da palavra, que é a principal fonte de comunicação entre Deus e o homem. Descubra a sua palavra e comece a vivê-la. Não negocie essa palavra, porque só quando você estiver vivendo isso, você vai poder declarar palavras de vida e não de morte. Que Deus abençoe vocês. Eu desejo paz e prosperidade. Você que está em casa, compartilhe agora com todo mundo essa mensagem. Muita gente precisa sair hoje da morte declarando vida. Eu quero profetizar isso, que muitos vão sair da morte, porque nós estamos declarando vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Paz. Eu quero fazer uma oração entregando nossa vida, nosso coração a Deus, porque na verdade Ele é o único que pode resolver nossas situações. A verdade é que Ele é o único que pode nos tranquilizar. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, você vai ver que terapeuta não dá jeito, você vai ver que o melhor amigo só tenta te consolar, mas quem resolve mesmo, quem dá jeito mesmo, é Deus. Não desprezando todas as outras coisas. Se precisar de terapia, faça, por favor. É bom ter bons amigos, tenha, por favor. Tudo isso é muito bom, mas o que resolve? Eu decidi viver uma vida indo direto para o que resolve. Porque eu não sei se você já percebeu, a vida é muito curta. A gente era criança, adolescente faz pouco tempo, agora a gente já está cheio de cabelo branco. A vida passa muito rápido e você nem lembra quais foram as decisões que você tomaram que fizeram você viver o que está vivendo hoje. É por isso que eu prefiro começar orando, para colocar tudo que somos e tudo que temos nas mãos dele. E ele vai fazer do jeito dele. Você acredita nisso? Senhor, nós te agradecemos nessa manhã. Não porque seguimos uma religião, mas porque nós acreditamos que Tu és o único que nos cobre de verdade. A sinceridade do nosso coração nessa manhã, de estarmos aqui, é porque queremos ouvir a Tua voz. Nós não precisamos ouvir mais um homem, não precisamos ouvir mais uma pessoa inteligente, nós precisamos ouvir o Espírito Santo nessa manhã. Nós precisamos ouvir uma direção que somente os céus podem nos dar. Fala conosco, coloca a Tua palavra no nosso coração, revela a Tua vontade, revela aquilo que Tu queres pra gente. Protege nossos sonhos, protege, Senhor, nossos objetivos, protege, Senhor, os desejos do nosso coração, porque a Tua palavra diz que se confiarmos em Ti, Tu vai nos conceder os desejos do nosso coração. E cada um aqui tem um desejo diferente. Uns estão querendo uma restauração na família, outros querem deletar o que se passou, outros querem acertar daqui para frente, outros querem resolver situações financeiras que já estão humilhantes. Cada um aqui, Senhor, tem algo para ser resolvido. E nós colocamos isso em Tuas mãos, porque no final das contas, só Tu mesmo pode resolver. Confiamos somente em Ti, toda a nossa esperança está em Ti, toda a nossa confiança está em Ti. Que possamos, nesta manhã, nos aproximar. Nós queremos nos aproximar. Esteja conosco. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, se você tem. No primeiro livro de Samuel, capítulo 18. Você já teve algum problema que uma pessoa armou contra você? Alguém já armou contra você? Alguém já teve essa situação? Alguém armou uma cilada, uma armadilha para você? Já aconteceu isso contigo? Acontece, né? A vida é impressionante. E às vezes quem arma contra você é justamente quem você já ajudou alguma vez. É ou não é? Parece que ela tem acesso ao teu coração, tem acesso a alguns segredos teus, tem acesso a informações da tua vida, ela vai lá e arma contra você. Existem pessoas que já até te amaram de verdade e agora te odeiam de verdade também. A vida é cheia de percalços. É muito difícil você saber com quem você está lidando, porque a pessoa parece tão boa hoje, amanhã já é outra pessoa. Você já lidou com gente que tem variação de humor? Um dia gosta de você, um dia te odeia? Um dia fala bem, um dia fala mal? Você já lidou com gente que te segue um dia no Instagram, no outro dia deixa de seguir, no outro dia segue, no outro dia bloqueia? Já aconteceu isso? É impressionante. Você fala, o que eu fiz para essa pessoa deixar de seguir, depois bloquear, depois seguir de novo, depois de raiva bloquear de novo? O que está acontecendo? Não dá para você prever como são as pessoas. Cada um reage de uma forma, cada um faz de uma forma, cada um vive a vida que quer, essa é a verdade.
Cada um vai criando o seu futuro emocional. Cada um vai criando o seu futuro financeiro. Cada um vai criando o seu futuro familiar em cima das decisões que vai tomando, dos comportamentos que vai tendo. E é muito difícil quando pessoas que deveriam te dar uma palavra de destino, pessoas que deveriam te proteger de alguma forma, são justamente as pessoas que começam a armar contra você. Eu recebo milhares de mensagens por dia nas redes sociais, gente falando assim: Tiago, a minha mãe é a que mais me persegue. Ela deveria me proteger. Tiago, o meu líder, meu guia espiritual, a pessoa que deveria me dar uma orientação foi justamente quem me enganou. Tiago, meu pai, que deveria ser meu instinto de proteção, não só me abandonou, ele também abusou de mim. Eu recebo cada mensagem que você entra em estado de choque quando percebe que as pessoas estão perdendo a esperança na humanidade porque os seres humanos erraram com elas num nível muito profundo. Quando você vê uma pessoa que está desistindo de tudo, não acha que é bobeira não, porque a gente fala assim: que bobeira essa pessoa, tem tudo e está falando que vai se matar. Tem tudo, menos a paz que ela precisava. Tem tudo porque ela tem um carro que você queria ter e você acha que tem tudo? Porque ela fez a viagem que você também sonhava, então você acha que ela tem tudo e não precisava ter vontade de se matar? As pessoas estão vivendo verdadeiros conflitos emocionais por causa do que pessoas próximas que deveriam proteger, deveriam dar incentivo, deveriam mostrar caminho, justamente armaram contra elas. E tem muitos motivos para uma pessoa resolver colocar uma armadilha para você. Existem muitos motivos pelo qual uma pessoa deixa de gostar de você e começa a odiar. Por exemplo, isso é tradicional, se você começar a melhorar de vida, é básico que as suas amizades mudem. Isso é básico. Por quê? Porque tem pessoas que não conseguem lidar com a sua nova fase. E elas encontram um jeito de se sentir bem, e o jeito de se sentir bem é te diminuindo. Há um tempo atrás eu fui no bairro onde eu fui criado, lá no subúrbio do Rio de Janeiro. E era à tarde, eu ia para um evento no Rio, passei na casa do meu pai, que mora no mesmo bairro até hoje. E eu estava andando na rua que eu fui criado. Passei em frente à casa de um vizinho que estava com o mesmo short, na mesma posição de 30 anos atrás. Fala, Tiagão! Falei: e aí, rapaz, como é que você tá? Ele: tá famosinho, né? Eu falei: não, estou trabalhando bastante. Não dá mais moral. Ele começou a fazer umas piadinhas. Eu falei: caramba. A pessoa está incomodada porque ela está no portão há 30 anos sem fazer nada. 4 horas da tarde, no sol de 40 graus do Rio de Janeiro, ele estava parado. Mas eu estou trabalhando. Então não adianta você ficar chateado com meus resultados. Mas essas pessoas não deveriam celebrar: puxa, cresceu aqui comigo, e agora cresceu. As pessoas não vêm dessa forma não, elas vêm pelo lado negativo. Você começa a crescer, elas começam a ficar contra você. Você casa bem, aí a pessoa fala: casar é uma furada, muito melhor ser solteiro. Porque ela sonha em casar, mas quem casou foi você. Aí ela vai tentar denegrir o casamento, falar que não serve. Ou seja, as pessoas ficam atingidas por vários motivos. Elas ficam incomodadas até começar a sentir inveja por vários motivos. Mas tem um motivo que é o principal, que é o que eu vou pregar hoje. Esse é um motivo que infelizmente é inevitável. Não há nada que você possa fazer para evitar esse tipo de perseguição, armadilha, inveja. Mas é o principal motivo. O ódio mortal que as pessoas têm umas das outras vem geralmente disso aqui que nós vamos aprender hoje. E no primeiro livro de Samuel, capítulo 18, a partir do versículo 20, diz assim: mas Mical, a outra filha de Saul, que era o rei de Israel na época, amava a Davi. Quem era Davi nessa época? Um aspirante, um menino estava começando, tinha derrubado Golias, ficou famosinho em Israel. Todo mundo começou a saber qual era o rosto dele, porque antes ele era só um pastorzinho de ovelhas, não tinha importância nenhuma, morava na periferia, que era Belém, a cidade de Belém. Ele começou a ficar um pouco conhecido, a filha de Saul começa a saber quem é ele, afinal de contas, ele fazia visitas esporádicas ao palácio para tocar harpa para o rei. Então, a menina se apaixona porque fala o seguinte: ué, a Bíblia diz que Davi era bonito, é um cara bonito, é músico, toca bem, é guerreiro, já venceu um gigante, e tem acesso aqui ao palácio, estou apaixonada. Esse assunto chegou no ouvido de Saul. Contaram-no a Saul e isso lhe agradou. Aí parece que a história é boa, né? Nossa, que bom, minha filha está interessada num grande guerreiro. Minha filha está interessada num bom partido. O garoto é pobre, tadinho, mas tem bom coração. Se eu ajudar ele, ele arrebenta. Parece que esse é o pensamento de Saul, porque isso lhe agradou, mas aí vai continuar a história. Disse Saul: eu lhe darei para que ela lhe sirva de laço. Palavras do rei Saul: eu vou dar a mão da minha filha para Davi,
para que ela seja uma armadilha para ele. O rei que deveria dar destino para os jovens da nação, o rei que naquela época era o ungido do Senhor, podia dar uma direção para alguém que também estava sendo separado por Deus, era justamente quem queria botar um laço no caminho dele. Por que você cai em laços? Porque quem fez você não acreditava que poderia ter feito. Porque se você sabe que o teu inimigo está no caminho, você já está ligado no laço. O problema é quando alguém que era amigo, era próximo, ou tinha algum tipo de responsabilidade emocional ou espiritual sobre você, é quem botou o laço. Aí você não esperava. Davi não tinha a mínima ideia que o rei de Israel, que deveria ser um homem que servia a Deus e às pessoas, estava armando um laço para ele. Não tinha ideia. Eu darei ela para que ela lhe sirva de laço, para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi, com esta segunda, porque ele tentou dar uma filha para Davi, Davi não aceitou. Com esta segunda filha, você hoje será meu genro. Ele deixa um plebeu virar nobre ao casar com a filha, para poder armar uma armadilha, para poder fazer um laço contra ele. Eu vou começar a falar coisas que você precisa prestar muita atenção. A pessoa que começa a pensar em armar um laço contra você, em nome desse laço, ela começa a te dar uma oportunidade que você jamais teria. Davi não tinha chance nenhuma de deixar de ser plebeu e virar nobre, entrar para a família do rei. Mas como ele estava incomodando o rei, eu já vou explicar por que era o verdadeiro incômodo. Que a gente acha que Saul perseguia Davi porque as mulheres gritavam o nome de Davi. Você lembra dessa história? Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. As mulheres de Israel gritavam o nome de Davi nas ruas. A Bíblia diz que isso incomodava muito a Saul. Então a gente imagina que a perseguição obstinada de Saul contra Davi veio por causa desses gritos. Esses gritos foram só um gatilho de provocação. O verdadeiro motivo está daqui a pouco, nós vamos aprender. Então Saul, em nome dessa vingança desenfreada, sabe quando você sabe que a armadilha que colocaram contra você não é a natural, é algo do mal? Sabe quando você reconhece que é espiritual? É quando a vingança ela é desproporcional. Anote isso, vingança desproporcional. Saul queria matar Davi por quê? Davi matou alguém? Davi pelo menos falou mal de Saul? Davi tentou roubar alguma coisa de Saul? Não. Então quando a vingança é desproporcional, fica claro que é um laço espiritual. Ou seja, não é que a pessoa está com raivinha de você, que é um laço emocional. Não, é algo espiritual. Mas atrás de todo laço espiritual tem uma oportunidade divina. Anote isso. Atrás de todo laço espiritual há uma oportunidade divina. Então Saul, naquele dia, transforma um menino plebeu de Belém em um nobre, agora morador do palácio, porque naquele dia ele transforma Davi em genro do rei. Ordenou Saul aos seus servos: falai confidencialmente a Davi, dizendo: eis que o rei tem grande afeição por ti, e todos os servos te amam. Consente, pois, em ser genro do rei. Os servos de Saul falaram estas palavras a Davi, o qual respondeu: parece-vos coisa de somenos ser genro do rei, sendo eu um homem pobre e humilde de condição. Davi, de novo, dá a mesma desculpa que ele deu para a primeira, quando Saul tentou casá-la a primeira vez, ele falou assim: como eu vou ser genro do rei? A humildade de Davi era tão grande. Primeiro que ele não percebeu que era um laço, ele não percebeu que era uma armadilha. Tem coisas que Deus não te avisa, porque Ele não quer te livrar do laço, Ele quer te livrar no laço. Porque é totalmente diferente quando Deus te livra de um laço que você nem sabe que tinha, só te livrou, e quando Ele te livra no laço, a experiência é muito diferente. Primeiro que seu nome fica registrado na história. Caramba, ele conseguiu sair daquela situação, ela conseguiu se livrar daquilo. Você começa a virar referência. E segundo, a tua experiência com Deus é completamente diferente quando você é livre por Deus no laço. E Davi, ele começa a dar essa desculpa e fala assim: como é que vocês querem me fazer genro do rei se eu sou homem de humilde condição? Por que ele estava falando isso, gente? Porque ele falou: como é que eu vou dar dinheiro? Como é que eu vou fazer as coisas acontecer? Como é que eu vou dar o dote? Como é que eu vou participar das coisas? Não tem como.
Os servos de Saul lhe referiram isto, dizendo: tais foram as palavras que falou Davi. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não deseja dote algum. O rei não deseja dote algum. Quando Davi fala assim: eu sou pobre, eu não tenho como. Aí Saul fala: essa é a desculpa? Fala que eu não quero dote não. Peraí, então tá fácil demais. Eu vou virar genro do rei, vou deixar de ser plebeu, vou virar nobre sem pagar nada, sem nenhuma obrigação, tá muito fácil. E tudo que é fácil nessa vida você tem que desconfiar. Essa vida não é fácil. Aprenda isso que eu estou te ensinando. Tudo que aparentemente você está ganhando fácil, preste atenção e principalmente estude com calma essa situação, porque geralmente é golpe. Não, é só ir lá que é muito fácil, que não sei o quê. Opa, muito fácil, não quero. Tem alguma coisa errada. De Gênesis a Apocalipse, tudo é difícil. Estou vivendo nessa terra aqui há 41 anos, tudo é difícil. Aí a pessoa fala: não, vai lá que é fácil. Não, tem alguma coisa errada. Então que planeta você está vivendo? A vida é difícil. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas Davi não desconfia. Falou: gente, está muito fácil isso aqui. Do nada, a mulher se apaixonou por mim, o rei quer me dar a filha, não vou precisar pagar, todo mundo paga, eu não pago. Que negócio é esse? Tem alguma coisa estranha. O rei não deseja dote algum, mas ele quer 100 prepúcios de filisteus para tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus. Vou te explicar isso aqui para quem não entendeu. A armadilha era essa aqui, ó. Davi, não precisa me dar dinheiro não. O que eu quero é o seguinte: eu quero que você vá no acampamento do inimigo, lá nos filisteus, mate 100 filisteus. Você já brigou na rua? Algum homem aqui já brigou? Já saiu na mão com alguém? Já saiu? Mas se arrependeu depois, né, irmão? Tá convertido agora, né? Graças a Deus. Foi um tempo. Mas não é difícil brigar com um? É ou não é? Imagina você ter que brigar com 100. Naquela época não tinha arma não, não tinha pistolinha não. Era na mão e na espada. Você mata 100. Outra coisa, você tinha que matar, derrubar os 100, baixar a calça do cara e cortar o prepúcio, que é a pele do órgão masculino. Ele queria 100 prepúcios. Quanto ele queria? 100. Falou: Davi, é o seguinte, não precisa dar dinheiro não. O rei falou o seguinte, que ele está querendo se vingar dos filisteus. Os filisteus fizeram muita maldade contra ele. Ele quer se vingar. Ele quer que você vá lá no exército inimigo, mate 100 e traga 100 prepúcios. Davi, tudo bem. Davi vai lá no exército inimigo. Ele vai caminhando para a armadilha, sem saber que o homem que deveria protegê-lo, que o homem que deveria dar destino para ele, estava armando um laço de morte. Nessa época, Saul ainda estava um pouco ético, porque depois Saul tenta cravar lança em Davi, tenta matar abertamente. Nessa época ele falou: não vai cair pela minha mão não, vai cair pela mão dos filisteus. Ou seja, não vou sujar minha mão de sangue não. Nessa época ele estava um pouquinho ético ainda. E Davi, sem saber sobre uma ordem do seu próprio rei, e Davi, do início ao fim, nunca quebrou o princípio da autoridade, nunca quebrou o princípio da honra. Uma das coisas que eu mais ensino para vocês é sobre princípios. Princípios não podem ser quebrados. Ninguém chega no sucesso, ninguém vive uma vida de paz e prosperidade nessa terra quebrando princípios. Ninguém. Vai ter que aprender os princípios e seguir. E Davi não quebrou esse princípio de autoridade e começou a caminhar debaixo da ordem do rei e foi lá para o acampamento dos inimigos. Naturalmente falando, o homem não tem como lutar como 100, então Saul fez uma matemática clara. Pronto. Ele vai morrer hoje. Davi volta para Saul, com 2 sacos na mão. Falou: Saul! Quando Saul vê Davi, já começa a ficar tremer. Fala: meu Deus. Davi traz 200 prepúcios. Quantos? 200, o dobro. Porque Davi também sempre seguiu um princípio que eu ensino muito no método Indeste, inclusive. O princípio de fazer mais do que foi pedido. Te pediram um cafezinho, traz também um pão de queijo. Te pediram para lavar os vidros do carro, lava logo o carro todo e passa uma cera no pneu. Faz sempre mais do que é pedido. Você vai ver como você sempre vai ser o escolhido para o próximo trabalho, para a próxima promoção. Você vai ver. Davi traz 200 prepúcios. Sabe o que acontece? A fama de Davi fica infinitamente mais forte do que a época que ele derrubou Golias. Porque agora um homem sozinho mata 200 e dobra a meta que o rei estabeleceu. A fama de Davi agora começa a correr por toda Jerusalém, por todo Israel. E os homens de guerra, diz a Bíblia, começaram a seguir Davi. Davi até ali não tinha admiradores de perto. Aqui ele começou a ter. Aqui começou a gente a se aproximar e falou assim: esse cara é diferente.
Esse cara é diferente. Anote o que eu vou te ensinar agora. A sua armadilha vai virar sua promoção. A armadilha que botaram para você, na verdade, é uma promoção divina. Os inimigos não têm ideia do que estavam fazendo quando começaram a me perseguir. Eu lembro quando eu quebrei, em 2014, algumas pessoas começaram a me perseguir muito. Mas pensa obstinadamente, uma vingança desproporcional. Uma vingança desproporcional. Eu nunca fiz nada contra esse senhor. Por que ele está fazendo isso comigo? Por que eu estou falando isso? Por que eu estou inventando essa história? Porque eu lembro que eu comecei a dar palestras no início, em 2014, tentando me levantar, e essa pessoa ligava, ela descobria onde eu ia, ligava para a pessoa e falava assim: você sabia que ele está quebrado? Você sabia que ele está respondendo processo na justiça? Você vai deixar esse cara falar aí? Sabe o que eu tinha feito contra esse senhor? Nada! Nunca! E o cara ficou 1 ano me perseguindo, obstinadamente. Um dia eu recebo uma ligação para eu dar uma palestra no maior evento que eu já tinha falado na minha vida até então. Um evento para 10 mil pessoas. Eu não era conhecido quando eu recebi esse convite. Eu falei: cara, por que a pessoa está me convidando? Eu falei: olha, vai ser muita alegria eu ir, eu fico feliz. Posso saber por que você está me chamando? Ele falou: olha, eu não te conheço. Mas eu recebi o fulano na minha casa e falou o nome desse cara, que era um líder. E ele falou tão mal de você. Mas ele te detonou tanto que a minha mulher, que estava no quarto, digitou o seu nome no Google e falou assim: vou procurar esse bandido. Vou ver, eu quero ver a foto desse bandido. E quando ela digitou meu nome no Google, apareceu um vídeo do YouTube, ela clicou. Quando o cara foi embora e o marido entrou no quarto, a esposa estava em prantos, falando assim: nós precisamos escutar esse homem. E uma grande situação foi revertida naquele dia, na vida deles, na família deles, por causa da mensagem que ela escutou. E eles eram responsáveis por um grande evento lá da cidade e me chamaram. Ou seja, sabe quem me apresentou para o maior evento que eu fiz até então? Depois eu fiz maiores, mas naquela época, o meu maior inimigo. Ele armou uma armadilha para mim, que virou minha promoção. As pessoas pensam... As pessoas pensam que estão colocando uma armadilha para você, mas para quem está com Deus, essa é a diferença de quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Só para você entender. Mas, Tiago, na prática, qual é a diferença de quem serve e quem não serve a Deus? Na prática, é que quem não serve a Deus caminha para a armadilha e cai. Quem serve a Deus também caminha para a armadilha. Mas ainda que você ande no vale da sombra da morte, você não precisa temer mal algum, porque Ele continua contigo. A armadilha para os outros vira laço, para você vira promoção. Quando tentam te derrubar, na verdade estão te levantando. Quando tentam te destruir, na verdade estão construindo o teu nome. É por isso que o justo tem direito ao sono do justo. Tem gente que perde o sono: estão falando mal de mim, estão fazendo tal coisa, estão falando, calúnia, não sei o quê. O justo está dormindo. Porque não importa o que falem de mim, porque não importa o que inventem de mim, porque não importa o que tramem contra mim, eu não temerei mal algum. Porque Ele está comigo. E o laço que tentaram armar vira uma oportunidade divina para eu entrar no palácio. Davi começou a ficar muito conhecido em Israel. Nesse dia aqui, o povo começou a seguir. E a Bíblia diz, no versículo 28, e viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi e que Mical, sua filha, o amava. Então Saul teve ainda mais medo de Davi e continuamente foi seu inimigo. Aqui é o verdadeiro motivo pelo qual as pessoas odeiam de verdade as outras. É pelo mesmo motivo que em Mateus 12:14, os fariseus se reúnem e começam a planejar para matar Jesus. Diz uma coisa, Mateus 12:14 diz assim: e os fariseus se reuniram e conspiraram para matar, para tirar a vida de Jesus. Essa vingança aqui é desproporcional ou não é? Jesus matou alguém? Jesus roubou alguém? Jesus deu na cara de alguém? Jesus xingou a mulher de alguém? Então por que eu vou matar um cara que não fez nada? Porque ele está falando, estou incomodado com o que ele fala. É motivo para matar? É desproporcional então, concorda? Então grave isso, toda vingança é desproporcional, é um laço espiritual que vai virar oportunidade divina. E aí você vê que os fariseus se reúnem para tentar matar Jesus, por quê?
Porque eles percebiam a mesma coisa que Saul percebeu em Davi. Deus é com ele, mas não é comigo. Esse é o verdadeiro motivo da inveja odiosa. É quando as pessoas olham para o teu carro, elas podem sentir cobiça. Eu queria ter esse carro. Elas podem se sentir incomodadas porque teu casamento está dando certo e o dela não. Mas a inveja mesmo, a maligna, vem quando ela percebe, Deus é com essa pessoa e não é comigo. Fala assim, como é que pode tanta gente cair na pandemia e ele ficou de pé? Como pode tanta empresa parar e a dele multiplicar? Como pode tudo que ele bota a mão acaba acontecendo? Como pode tudo que ele já passou e ainda continua caminhando? As pessoas que percebem que Deus não é mais com elas, e Deus não é mais com elas, não é porque Deus é mau não, é porque ela decidiu assim. Porque nós expulsamos Deus da nossa vida, Deus não sai não. A gente expulsa com nossas atitudes, com o nosso coração, com as nossas decisões, com os nossos erros. E aí quando Deus coloca a mão sobre alguém, começa a prosperar a vida de alguém, a gente fica atingido, porque a gente vê que Deus está com ele, mas não está comigo. Ou seja, Saul percebe, Deus é com Davi. A Bíblia diz que o semblante dele caiu quando ele percebeu que Deus era com Davi. E aí ele decidiu ser inimigo para sempre de Davi. Ele falou, esse Davi nunca vai prosperar no meu reino. Esse Davi nunca vai ser nada no meu reino. Eu vou matar esse garoto de uma forma ou de outra. No início ele começou, vou tentar fazer cair pela mão dos filisteus. Outra vez ele já estava mais ousado. Falava, Davi, toca uma harpa para mim. A Bíblia diz que ele pegava a lança e tentava cravar Davi na parede. Já estava descarado. Sabe o que Davi fazia? Fugia. Fazia nada. Porque ele não se levantou contra a autoridade, mesmo quem queria matá-lo. Ele falou, ele pode tentar me matar, eu é que não vou tentar nada contra ele. E cada vez que Saul armava contra Davi, Davi ficava ainda mais conhecido. Cada vez que as pessoas tentavam selar o destino de Davi com armadilhas, com laços, Davi ficava ainda mais forte. Por último, Saul reúne mais de 3.000 homens para perseguir um. Ele descobre que Davi está no deserto. Reúne os mais fortes do exército. E vai para cima de Davi para pegar um. Que covardia. Que desproporcional. Que desproporcional. Mas toda vingança desproporcional é um laço espiritual que vai virar uma oportunidade divina. Saul está com todo o seu exército. A Bíblia diz que ele sentiu vontade de ir no banheiro e entra numa caverna. Adivinha de tantas cavernas que tem no deserto de Judá, quem estava logo escondido nessa caverna? Davi. Saul está vulnerável, agachado. Você imagina que nessa situação, né? Mas você vai se assaltar e falar, pô, moço, deixa eu acabar aqui, pô. Não tem nem como reagir. Né? Tem coisa que você fala, moço, não tem como esperar 2 minutos, eu vou entregar tudo, mas deixa eu acabar em paz. É um momento sagrado, onde ninguém me atrapalha, né? E Saul estava nessa situação. A Bíblia diz que Davi pegou um pedaço do manto de Davi, que imagino que os reis usavam aqueles vestidão na época, ele corta um pedaço e se afasta. Saul não percebe que ele fez isso. A Bíblia diz que quando Davi faz isso, o coração de Davi pesou. Gente, isso aqui é muito profundo. O cara tá tentando matar, o cara tá com 3.000 homens pra pegar ele, o cara já tentou cravar com lança, já tentou fazer ele cair na mão dos filisteus, e ele só porque cortou o vestido do cara, ele ficou com um remorso, ficou, não devia ter feito isso, gente. Meu Deus do céu, o que eu fiz? A Bíblia diz que Davi ficou com o coração pesado e se arrependeu. Falou, quem sou eu pra tocar nesse cara? Um cara que Deus levantou para ser rei de Israel, eu não vou me levantar contra ele não. Olha o coração de Davi. Deus sempre vai livrar dos laços quem tem coração puro. Deus sempre vai livrar das armadilhas quem tem coração nele. Deus sempre vai exaltar os humildes, mas vai abater os orgulhosos. Sempre. Então cuidado com os lados que você anda tomando. Porque Deus sempre vai ficar do lado mais fraco. Deus sempre vai ficar do lado do perseguido. Deus sempre vai ficar do lado do órfão e da viúva. Deus sempre vai ficar do lado daquele que não consegue se defender. Cuidado com os lados que você toma na vida. A Bíblia diz que quando Saul saiu, encontrou com todo o seu exército. Era mais uma armadilha. E mais uma vez a armadilha vai virar promoção. Sabe o que Davi fez? Parece que Davi tinha feito curso de marketing. Davi vai para a ponta da caverna, o exército todo está ali e ele fala, meu pai, Saul! Saul vira e fala, é você, meu filho Davi. Porque a relação de amor e ódio é assim mesmo. Você já presenciou uma relação de amor e ódio? Cara, se botar na frente, uma pessoa mata a outra, mas também se der amor, eles vão ficar juntos e tal. Já viu isso? Que loucura! Ele fala, é você, meu pai Saul? Desculpa, Davi fala, meu pai Saul, ele fala, é você, meu filho Davi? Sim! Aí Davi ajoelha, faz reverência ao rei.
pega o pedaço do vestido e fala aqui, olha. Hoje, Deus te entregou na minha mão. Imagina 3.000 homens, 3.000 fofoqueiros. Meu Deus. Hoje Deus te entregou na minha mão. Mas quem sou eu para tocar em você? Larga o laço, larga o lenço, larga o pedaço de pano. Aquilo se espalhou em Israel. Davi não é só forte não, Davi é bondoso, Davi é misericordioso, Davi é ético, Davi é um homem de Deus. Aí pronto, a fama de Davi. Cada laço que faziam para Davi virava fama. Cada armadilha que plantavam para Davi virava um upgrade, virava uma promoção. E eu declaro nessa manhã sobre a tua vida que toda armadilha vai virar promoção, que todo laço vai virar oportunidade divina para você viver e cumprir o teu propósito nessa terra. Nada será impossível para você. Deus vai fazer o que precisa ser feito na tua vida a partir de hoje. Deus vai fazer aquilo que Ele tem planejado e projetado no seu coração a partir de hoje. E todo laço, em nome de Jesus, está sendo desfeito na tua vida, nos teus negócios, na tua família. Toda armadilha está caindo por terra. Deus está desfazendo o laço do passarinheiro, diz a própria palavra. Ele vai endireitar teus caminhos e vai te alinhar com o destino que Ele planejou para você. Ele vai abrir portas que estavam fechadas. Por caminhos difíceis que às vezes você não entende, Ele vai usar esses caminhos para te colocar nos palácios. Declaramos isso em nome de Jesus e aqueles que creem, aplaudam ao Senhor. Paz e prosperidade. Deus te abençoe. Obrigado por assistir. Deixe o like e inscreva-se no canal. Se este conteúdo fez bem para você, transborde e compartilhe com alguém que esteja precisando ouvir uma palavra de sabedoria e prosperidade. Que Deus abençoe você e a sua família.